bom dia. A audiência pública discute uso e ocupação do solo de São Luís. Greve da UFMA completa 9 dias e ato público será realizado na entrada do campus do Bacanga para chamar a atenção para a luta. Anúncio de vagas de emprego na construção civil gera filas e confusão no Cine de Imperatriz. E mais, Sampaio se prepara para enfrentar o Bahia logo mais à noite pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é 19 de junho de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Uma audiência pública discutiu o uso e ocupação do solo de São Luís, além dos objetivos do zoneamento. A pública foi voltada à comunidade acadêmica. Mediaram os debates representantes do Instituto de Cidades, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, além da Promotoria de Meio Ambiente. A discussão girou em torno dos processos técnicos e legais da revisão da Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Entre os pontos destacados, a possível autorização para a construção de prédios com mais pavimentos e a distância mínima que essas estruturas devem ter. Durante o encontro, ficou decidido que mais audiências públicas serão realizadas ao longo do ano para definir todos estes questionamentos. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado nesta sexta-feira. No norte do Maranhão, a chuva é isolada à tarde. Nas demais áreas, o sol brilha forte entre poucas nuvens e não há risco de chuva. Vamos ao mapa. Em Colinas, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Balsas, mínima de 17 e máxima de 34. Em Santa Inês, mínima de 23 e máxima de 32. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Um acordo firmado no começo da noite desta quinta-feira entre o INCRA e as lideranças do movimento quilombola garantiu o encerramento da greve de fome e da ocupação da sede do órgão, iniciada no último dia 9. O INCRA se comprometeu em entregar 68 relatórios técnicos de destinação, reforçar a equipe do setor quilombola, além de apresentar garantia financeira de que esses tópicos sejam cumpridos. O órgão ainda terá que apresentar no dia 2 de julho, junto com o Ministério Público Federal, o cronograma de ação e as ordens de serviços dos servidores que irão fazer os primeiros 6 laudos em 2015. E sob protestos, a Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O assunto é um dos mais comentados no Brasil e também ganhou destaque na Assembleia Legislativa do Estado. O assunto em pauta no Congresso Nacional repercutiu hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na casa, a opinião se divide. Eu sou totalmente a favor da redução. Eu creio que uma pessoa com 16 anos já tem noção do que é certo e do que é errado, já pode fazer um discernimento de valor, ele já pode inclusive até votar. Eu sou radicalmente contra, uma vez que entendo que reduzir a menoridade penal não resolve absolutamente em nada os problemas. Para outros parlamentares, é preciso que haja uma discussão bem aprofundada sobre o assunto antes de qualquer decisão. Eu acho que o debate continue, eu acho que existem opiniões fortes dos dois lados, mas de tudo isso tem que sair alguma coisa efetiva no que diz respeito à questão mais ostensiva a esses menores que vêm combatendo os crimes. A discussão envolve toda a população, até mesmo pela situação caótica do setor de segurança. E nas ruas, a opinião é quase que unânime. A gente percebe que a maioria desses crimes, quando não tem a participação direta, sempre tem um menor envolvido, justamente pela certeza da impunidade. Para mim, quem matou, ele não tem menor idade. Matou tem que ser punido do mesmo jeito que ser punido um grande ou qualquer coisa. Para este juiz, a saída seria aumentar o tempo de internação para o menor infrator. Ele ficando mais tempo em internação, com todo um aparato de tentativa de recuperação do Estado, eu acho que seria uma forma de atualizar o estatuto dentro do nível de criminalidade infanto-juvenil que já existe no país. E no próximo bloco, greve da UFMA completa 9 dias e ato público será realizado na entrada do campus para chamar a atenção para a luta. Agora são 7h36. O Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco.
O Ministério da Educação liberou 4,75 milhões de créditos orçamentários do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 4 unidades hospitalares no país foram beneficiadas, entre elas o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que vai receber 2 milhões de reais. Os recursos serão repassados em parcela única e liberados mediante a liquidação dos empenhos emitidos. A iniciativa destina-se ao financiamento da aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, insumos e serviços. Em Imperatriz, uma ação social levou atendimento a mulheres carentes. A ideia era levar informações e trabalhar a prevenção do câncer de colo uterino. Uma manhã inteira dedicada à prevenção. A iniciativa, que é do Hospital São Rafael com o apoio da Ampare, tem o objetivo de alertar a população da importância da prevenção contra o câncer. Para isso, foram realizadas palestras e outros serviços que contaram com a ajuda de profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Todo mês, em um bairro diferente, a gente vai fazer uma ação dessa, de prevenção mesmo, de combate ao câncer. No mutirão, a equipe realizou uma série de consultas e exames, além de orientações sobre como levar uma vida saudável. Foram atendidas cerca de 150 mulheres na realização do projeto no bairro da Caína. Com a ação, a equipe pretende diagnosticar precocemente casos de câncer do colo uterino e incentivar os cuidados para evitar a doença ao longo da vida. A oncologista alerta para os altos índices registrados em Imperatriz. Paciente metastática, paciente já com insuficiência renal devido à doença em progressão. E assim, a gente fica muito triste por ser uma doença prevenível. Câncer de colo uterino, se a gente pega em fase inicial, tem cura, como todos os cânceres. Dona Ivete Reis veio de longe para participar da ação. Para saber como é que tá, né? Que a gente não, de uma hora para outra a doença vem. Técnicos administrativos em educação da UFMA aprovaram por unanimidade em Assembleia Geral a suspensão das matrículas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, acompanhando a orientação aprovada no Comando Nacional de Greve em Brasília. Os trabalhadores denunciaram precárias condições da universidade e o corte de verbas realizado pelo governo federal no início do ano, em torno de 9 bilhões de reais. Segundo os servidores, a falta de recursos está inviabilizando a manutenção até mesmo de serviços essenciais. A UFMA ainda não se manifestou. E o governo federal não cumpriu nenhum dos acordos assinados em 2014 com os docentes federais. Por isso, em 10 de junho, os professores da UFMA decidiram paralisar suas atividades por tempo indeterminado. Hoje, pela manhã, um ato público será realizado na entrada do campus do Bacanga para chamar a atenção para a luta. Sobre o assunto, eu converso agora com o professor Antônio Gonçalves, presidente da APROMA. Bom dia, professor. Bom dia. Então, hoje já começa o dia 19 de junho com essa manifestação, esse ato público na porta da UFMA, né? Estou vindo de lá, o ato já começou. Sim. Vários colegas estão lá dialogando com a comunidade universitária, com a comunidade da cidade, que passa ali do entorno, explicando as razões de todos nós, professores e também os técnicos, estarmos em greve em defesa da universidade pública. Professor, esses cortes que o governo federal já fez nesses recursos, nessas verbas, né, para as universidades federais, aconteceu no início do ano. Por que só agora, já próximo do segundo semestre, é que os professores decidiram entrar em greve? A greve, ela é um recurso último diante de uma negociação que se faz com os patrões. Nós vínhamos já conversando com o governo desde 2012, na greve de 2012 foi uma das maiores greves, foram 120 dias de greve docente. E o governo nos recebia, assinou alguns princípios de acordo em Brasília ano passado e somente agora, dia 22 de maio, que o governo disse que não tem nenhuma proposta diante de toda a pauta que tem sido discutida já há pelo menos 3 anos. E só então a greve foi deflagrada, porque tem todas umas regras para que elas sejam deflagradas. Os recursos de negociação eles têm que se esgotar. A gente tem que fazer uma assembleia chamando toda a categoria, não é? E nosso sindicato, que detém a carta sindical para representar a categoria, tem que comunicar à universidade que vai parar pelo menos 72 horas antes. Então, todos esses trâmites foram cumpridos para que a greve não fosse decretada ilegal. A principal reivindicação seria a reposição imediata de perdas salariais?
Isso também faz parte da nossa pauta. A nossa pauta ela tem 5 pontos principais. Primeiro, a defesa da universidade, defesa da autonomia das universidades brasileiras, a luta contra a precarização do nosso trabalho, tanto dos docentes quanto dos técnicos, porque a universidade brasileira ela se expandiu de fato nos últimos anos, mas o trabalho dos servidores, dos trabalhadores das universidades está muito precário. O outro ponto é a valorização salarial de ativos e aposentados e também a luta pela nossa carreira. Esse é o ponto principal. Sim. Porque a nossa carreira, a carreira docente, ela é muito desestruturada e agora está muito mais difícil ascender na carreira. Essa resolução que foi lançada no ano passado, de número 161, até que ponto ela vai prejudicar esses professores? Os docentes têm 2 formas de aumentar sua remuneração. Quando o governo faz o reajuste salarial e o outro ponto é quando ele ascende na carreira. Sim. Reajuste salarial o governo não tem feito, não é? Foi feito um acordo rebaixado em 2012 que nós não assinamos, um acordo que deu um reajuste de 5% por ano a partir de 2013 até agora 2015. Reajuste esse que não ficou nem acima da inflação, porque a inflação desse período passou de 5%. A outra forma é a ascensão através da progressão na carreira. A nossa carreira tem 13 níveis, antes já tinha 17, na greve de 2012 a gente conseguiu trazer para 13 níveis, o governo queria levar a 21 níveis. É bom que se esclareça isso. Então, com 13 níveis em que a gente pode progredir a cada 2 anos. Só que os critérios para que a gente possa ascender na carreira, eles estão muito rigorosos. Sim. Então, antes a gente tinha que fazer atividade de ensino, pesquisa e extensão, que são as funções precípuas da universidade. Hoje nós temos também que pontuar no item gestão, que eles chamam de trabalho, como se os outros 3 também não fossem trabalho. Sim. Então a gestão, a gente tem que pontuar no item gestão. A universidade não tem cargo de gestão para todos os professores pontuarem. Inclusive, boa parte dos nossos coordenadores de curso e chefes de departamento estão pro tempore, as eleições não foram convocadas em fevereiro, como deveria ter sido. E aí os professores estão impedidos de pontuar no item, pelo menos tentar pontuar no item gestão. Então a gente está pedindo e lutando pela a nossa pauta local, inclui vários pontos, dentre eles a revogação imediata dessa resolução 161, que dificulta muito a ascensão na carreira e, por consequência, o aumento da remuneração salarial. Como é que está a adesão desse movimento aqui na capital e também nos campi do interior? O movimento tem crescido nacionalmente, já somos mais de 30 universidades em greve. Aqui na UFMA também, em todos os campi, eu estive em Imperatriz e em Balsas nos 2 últimos dias, visitando os trabalhadores desses campi, e a gente tem observado que muitos já aderiram à greve e a adesão já passa de 70%, não é? Isso é importante, tanto isso se dá no âmbito local, como também no âmbito nacional. Tanto isso é verdade que o governo já abriu uma negociação. Nós temos uma reunião com o governo no dia 23, terça-feira. Ou seja, essa já é a primeira resposta do governo, sinal de que a greve está surtindo algum efeito, né? Exatamente. A gente vai com essa reunião em Brasília, existe um comando local e existe um comando nacional em Brasília, um comando nacional de greve, que vai reunir-se então com o governo e aí discutir esses pontos que nós estamos defendendo, principalmente em relação à nossa carreira, e vamos ver qual é a resposta do governo. A nossa expectativa é de que seja uma resposta positiva, em que o governo diga o que é que vai atender da nossa pauta, e é muito importante que isso aconteça agora, porque o orçamento da União, ele se encerra dia 20 de julho. Ele é enviado para o Congresso Nacional dia 20 de julho, o Congresso tem até 20 de dezembro para aprovar esse orçamento, e muito dos nossos pontos requerem inserção de recursos no orçamento. Nós estamos passando por um momento econômico difícil, mas tem recursos para a educação, tem recursos para a saúde, só que o governo ele optou em fazer o aumento do superávit primário. O superávit primário é o que o governo economiza para pagar juros e serviços da dívida pública. Então não é que não tenha recursos, o governo priorizou alocar esses recursos para pagar os bancos e não para investir naquilo que a sociedade precisa, que é ensino,
que é a educação, que é a saúde, que é a segurança. Me parece que esse corte de 9 bilhões e 300 milhões de reais no início do ano foi um dos maiores dos últimos tempos, né, para as universidades federais. E o que mais nos traz incômodo e desconforto e que tira a maioria dos trabalhadores, leva para as ruas para fazer manifestações e lutar pelos seus direitos, é que esses cortes não são decorrentes de um esforço nacional por falta de recursos. O orçamento da União já passa de 3 trilhões por ano e, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, o Brasil vai gastar 47% do orçamento em 2015 só para pagar juros. Dá 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, os trabalhadores é que estão pagando a conta, não é, desse desarranjo econômico, né? Esses recursos, o governo está economizando, para o superávit, fez um corte de 70 bilhões por ano. Se a lei fosse cumprida, só um exemplo, e as grandes fortunas fossem taxadas, só isso, se o valor acima de 50 milhões, aquelas famílias que têm um patrimônio maior de 50 milhões por ano, se ela pagasse 5% nesses recursos acima de 50 milhões, só isso já arrecadaria 90 bilhões por ano, não é? Isso aí seriam os ricos pagando a crise que eles mesmos criaram, mas não, são os trabalhadores, é a população empobrecida que está pagando mais imposto, está tendo menos dinheiro para a saúde e para a educação. Agora mesmo você demonstrou o hospital universitário recebendo 2 milhões de reais. Para o que a gente precisa no hospital universitário, 2 milhões não dá para fazer quase nada, porque é um hospital de alta complexidade, é um hospital que precisa de muito investimento. Em 2014, o hospital teve de investimento 203 milhões de reais, não é? E agora está sendo administrado por uma empresa que não tem transparência na colocação desses recursos, que é a EBSER, e essa situação, as filas aumentando, a dificuldade e tudo mais. Por enquanto não foi anunciado nenhum corte no ponto dos professores, né? Não, e nem vai poder ser anunciado porque a nossa greve é legal, a nossa greve, nós estamos cumprindo todos os passos jurídicos para dar essa segurança para a nossa categoria. Tá certo. Professor Antônio Gonçalves, presidente da Apruma, obrigada pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. E veja daqui a pouco, o anúncio de vagas de emprego na construção civil gera filas e confusão no Cine de Imperatriz. Agora são 7h52, o Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. E acontece até domingo em São Luís o primeiro módulo do curso Formação Internacional em Coaching Integral Sistêmico. Quem vai esclarecer sobre a importância desse profissional é o repórter Eduardo Ericeira, que tem outras informações. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Dalciana. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Eu vou conversar agora com a Rosângela Cordeiro, que é psicóloga e Master Trainer Coach, que também está participando desse evento. Rosângela, explica pra gente o evento que teve início ontem, vai até domingo. Fala um pouquinho pra gente o que está sendo discutido, o que está sendo debatido nesse encontro. Muito bom dia. Bom dia a todos. O curso que está acontecendo aqui no Maranhão, pela primeira vez trazido pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico e representado aqui pela Concentra Eventos, é um curso de formação internacional em coaching integral sistêmico. Ele começou ontem e vai até domingo, o primeiro módulo, e o segundo módulo inicia em julho, também de 4 dias. Tá, apesar das pessoas já terem um pouco mais de conhecimento do que faz um coach, da importância dele, as empresas também estão tendo essa visão, né? Não é só aqui fora, as empresas também estão tendo a visão da importância desse profissional, não é isso? Sem dúvida. O coach cresceu muito, né, no Brasil e no mundo, pela importância que ele traz na gestão de pessoas, que ele traz para a empresa, e o Life Coach. O Life Coach, ele tomou assim uma dimensão muito grande. Inclusive nós temos espalhado aí um vídeo do CEO da Google, onde diz que todo mundo necessita de um coach, né? E o coach é aquele profissional que ajuda na alta performance, no atingimento de metas e objetivos, né? E nós temos vários nichos de mercado. Então, coach de saúde, coach esportivo está muito em voga. Então, o coach ele ajuda o profissional na parte racional e na parte emocional. A gente sabe que o racional, a parte técnica, se busca
mas o emocional se desenvolve. Pois ele mexe diretamente com o comportamento da pessoa, não é isso? Diretamente. Nós temos o coach tradicional, que é o coach comportamental, né, que ele é um processo que leva a alta performance, e nós temos o coach integral sistêmico, que é a bandeira da Febracis, que ele integra razão e emoção de forma sistêmica. Então ele é uma evolução do coach tradicional. Então, só para finalizar, o evento acontece até domingo, não é isso? Até domingo. E está sendo um grande prazer para a Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico trazer pela primeira vez para o Maranhão. Eu tenho certeza que vai ser o início aí de uma parceria muito bacana. Ok, obrigado pela entrevista, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia. Ok, voltamos ao estúdio, é com você, Dalciana. Obrigada, Eduardo. E o Ibovespa fechou em alta de 1,86%, com 54.238,59 pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,03%, cotado a R$ 3,05. O peso argentino teve alta de 0,36%, valendo hoje 33 centavos. O euro teve queda de 0,08% e custa hoje R$ 3,46. O anúncio de vagas de emprego na construção civil gerou filas e confusão no Cine de Imperatriz. Uma verdadeira multidão se formou na porta do Cine. Todos tentavam se aproximar para entregar o currículo. Não dava para saber onde começava e onde terminava a fila que chamou a atenção. Todo esse tumulto foi causado pelo anúncio de algumas vagas de emprego, principalmente para a área da construção civil. Para tentar uma das oportunidades, os candidatos chegaram a madrugar na porta do Cine Estadual. Para tentar organizar o atendimento, os grupos de funções foram divididos. Não teve jeito. A confusão continuou e as reclamações dos candidatos também. Tem muitos candidatos e a organização aí está péssima. Por quê? Porque a gente, que é motorista, que foi chamado primeiro, não consegue entrar lá. Algumas pessoas tiveram que ser atendidas do lado de fora. Nossa equipe tentou acesso ao interior do prédio do Cine, mas por causa da multidão não foi possível. Francisco, que está desempregado há 7 meses, reclama da desorganização no atendimento. Primeiro que o lugar aqui não é próprio para acumular um monte de gente desse aí, não tem condição, toma a rua toda, entendeu? As vagas foram anunciadas do lado de fora do Cine através de um aviso. O problema é que o número de interessados superou as expectativas e ficou difícil atender a demanda. Esse negócio é um desânimo pra gente, para o empregado, principalmente a humilhação, o emprego aqui na nossa cidade. E o Sampaio Corrêa volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B e a partida promete ser bastante disputada. O confronto será contra o Bahia, que está uma posição abaixo do Sampaio com o mesmo número de pontos. Eduardo Ericeira volta com outras informações, não é isso, Eduardo? Isso mesmo, Dalciano, o Sampaio que deve vir com uma importante mudança, perdeu o homem-gol, o atacante Robert, se transferiu para o Vitória da Bahia, ele assinou já a rescisão contratual com o Tricolor e já se apresentou, deve se apresentar hoje ao Vitória da Bahia, não veste mais a camisa Tricolor, vai defender o Vitória que também disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas isso é água passada, o acordo financeiro era melhor, a família dele é baiana, o Robert é baiano e vai defender um time que ele declara ser de coração. O jogo hoje às 7h30 da noite, casa cheia também hoje, a promessa no estádio Castelão. O Sampaio que vem de 2 importantes vitórias. Vamos torcer para que hoje o Sampaio consiga mais uma vitória e avance para a vice-liderança do campeonato. É com você, Dalciana. Obrigada, Eduardo. E a gente espera que o Sampaio faça bonito também hoje à noite. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal edifusora.com. Ótimo fim de semana para você.